Bom, gente, nós vimos até a semana passada, na última aula, quantidade, conservação da energia, né? Nós vimos trabalho. Aí agora nós vamos ver uma coisa muito parecida, mas o que se conserva agora é a quantidade de movimento. Um videozinho aqui para vocês terem ideia do que é, tá? Ó, observa quando ele solta uma bolinha, aí desse lado, uma bolinha daquele lado lá fica balançando. Agora ele vai soltar duas bolinhas, ó. Aí você vê que a do meio fica quase parada, né? Então, quando você solta uma bolinha, mexe uma, e quando você solta duas, mexe duas. A gente vai aprender agora a explicar por que acontece isso daí, tá? Então, nós vimos a conservação da energia, então existem outras leis de conservação na natureza e há outras grandezas, além da energia, que também se conservam em determinadas circunstâncias, tá? Vocês viram lá que a bolinha do meio ainda dava uma mexidinha. Numa situação ideal, aquela bolinha ficaria paradinha, tá? Para entender primeiro, para começar, nós vamos definir primeiro o que é impulso, tá? Ó, lembra que trabalho era transferência de energia de um sistema para o outro, quando a força atua durante um deslocamento, tá? O impulso é a atuação da força, mas a gente vai observar agora o tempo de atuação da força e não a distância dela, tá? São exemplos de impulso. O jogador quando chuta a bola de futebol, quando um tenista rebate rebate a bola com a raquete, tá? Observe o seguinte, nessas duas situações aí. O deslocamento é muito pequeno. Quando o pé do jogador bate na bola, ele não sai empurrando a bola igual a gente estava estudando no trabalho. O que acontece mais? A bola amassa, né? Ela se distende. E aí, se a gente fosse estudar isso pelo trabalho, não dá para estudar isso pelo trabalho porque praticamente não tem deslocamento. A bola só se desloca depois que sai do pé do jogador. Aí não tem mais força atuando. Então, o ideal é estudar essa situação utilizando o tempo de interação, tá? Então, ó, por causa de uma força constante, atuando durante um intervalo de tempo ΔT, ó, então uma força que vai atuar no intervalinho de tempo ΔT, define-se o impulso I, ó, o impulso é representado pela letra I, com a setinha em cima, porque é um vetor, tá? Pela expressão, ó, o impulso é a força vezes o intervalo de tempo de atuação. Como é uma grandeza vetorial, o impulso tem a mesma direção e o mesmo sentido da força que atua no corpo, beleza? Isso eu já falei. Então, tá aqui um exemplo. Ó, a bola estava parada, ele vem e chuta ela. Lembra que no conteúdo passado, no trabalho, a força vinha atuando e empurrando o corpo. Nessa situação aqui, não tem deslocamento praticamente nenhum. A bola amassa quando ele bate o pé nela, né? E quando ela estica, ela vai embora. Beleza? Quantidade de movimento agora. Quando um objeto de massa m, ou seja, tem uma massa medida em quilogramas, está se movendo com a velocidade v em metros por segundo, existe uma grandeza física denominada quantidade de movimento ou momento linear, tá? Que é a mesma coisa. Posso falar quantidade de movimento ou momento linear. E é representada pela letra Q. É também uma grandeza vetorial, tá? A setinha aí. E é definida da seguinte maneira: o Q, a quantidade de movimento de um corpo, é a massa dele vezes a velocidade. A velocidade é um vetor, esse camaradinho aqui ó, vai ter a mesma orientação do vetor velocidade. O que eu quero dizer com isso? Ó, imagina aqui que tem um carrinho aqui, ó, se deslocando nessa horizontalmente para a direita. Então,
Se uma força atuar... Boa noite. Boa noite. Muta aí seu microfone, por favor. Opa, agora. Valeu. Então, ó. Então tá aqui o carrinho, tá? Atuando lá, vem uma força, dá um impulso nesse carrinho. Esse movimento, ou esse vetor vai ter a mesma orientação do vetor velocidade lá, tá? Aqui o exemplo, ó. Velocidade, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, o corpo está animado, tem uma massa m, está animado com a velocidade. Observa que o vetor, ó, direção horizontal, sentido para a direita, quantidade de movimento também, ó. Direção horizontal, sentido para a direita. A relação entre o impulso e a quantidade de movimento, aqui, ó. Quando esse carinha aqui, ó, tava com a velocidade 1 aqui. Aí veio a mãozinha, aplicou uma força nele, e aqui ele ganhou uma velocidade 2, tá? Então ele recebeu um impulso. Lembra lá da segunda lei de Newton que dizia que força é massa vezes aceleração. A aceleração era definido como velocidade final menos velocidade inicial. Isso aqui é um ΔV, dividido pelo tempo. Ó, observa, gente, que é o seguinte. Para aprender física, você é uma escadinha. Tudo que eu vou ensinar, eu preciso que você tenha aprendido a coisa anterior. Então, ó, o que é aceleração? Você tem que lembrar disso, lá da primeira semana de aula. É ΔV sobre ΔT, beleza? Então, eu vou substituir isso aqui, ó. No lugar desse A, eu vou colocar um ΔV sobre ΔT. E a força, a mesma coisa que está escrito aqui em cima, porém, agora eu estou escrevendo de uma outra maneira, beleza? Eu quero isolar aqui, ó, passar esse T para cá, ó. Para quê? Por que eu quero isso? Acabei de falar para vocês que o impulso, ó, era força vezes ΔT, certo? Agora eu tenho uma equação aqui que tem ΔT do outro lado, ó. Beleza? Então eu pego esse ΔT e passo para cá multiplicando, ó. Que é a mesma coisa que eu escrevi antes. Impulso era força vezes ΔT. Agora o que eu descobri? Que o impulso também é massa vezes a variação da velocidade, ó, que é um ΔV. Beleza? Então, ó, impulso, duas fórmulas aí para você já anotar, ó. O que é o impulso? Ou melhor, três, né? Impulso, força vezes o intervalo de tempo. Beleza. Aí eu digo, quantidade de movimento é o quê? Esse quezinho aqui, ó, é massa vezes velocidade. Ok, agora eu quero uma relação entre os dois. Achei essa relação, ó. O impulso é a mesma coisa que massa vezes a variação da velocidade. Lembra que ΔV é V2 menos V1, eu vou substituir esse ΔV aqui agora, ó. Aqui, ó. Impulso é massa, faz o chuveirinho, ó. V2, V1, beleza? Mais V2 e V1 é a quantidade de movimento. Ó. Observe que F vezes T representa o impulso que eu já falei. MV2 representa a quantidade de movimento Q2, que eu acabei de mostrar aqui, ó. Deixa eu voltar para você ver, ó. Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Lá naquela fórmula, a gente tem massa vezes velocidade, ó. Tá? Então, o impulso é a massa vezes velocidade no momento 2, menos a massa vezes velocidade no momento 1. Mas isso aqui eu posso chamar de Q2 e isso aqui de Q1. E aí minha equação fica assim, ó. O impulso é a variação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Quem é esse cara? Massa vezes a velocidade 2. E esse daqui? Massa vezes a velocidade 1. Beleza? Então tá aqui a formulazinha. Ó, isso aqui é importante você depois pausar o vídeo, que eu vou deixar ele aí. E copiar isso aqui no seu caderno, tá? O impulso I é exercido pela resultante das forças que atuam sobre o objeto durante certo intervalo de tempo. É igual à variação da quantidade de movimento ΔQ ocorrida naquele intervalo. E aí tá aí a equação, ó. Essas duas equações é a mesma coisa. Lembra que delta alguma coisa na física é o final menos o inicial daquela coisa. Exemplo. Então temos aqui, ó, bolinha, uma força atuando sobre ela, tem uma velocidade 1 e velocidade 2, ó.
A resultante das forças que atuam no objeto da figura vale 4 newtons e atua durante um intervalo de tempo ΔT. Pessoal, eu estou sem, como vocês podem ver, não tem nada na minha tela. Só isso aqui, tá? Eu estou sem relógio. Quando der o tempo, faltar uns 2 minutinhos, vocês me avisam, por favor. Então, vamos lá de novo. A resultante das forças que atuam é 4 newtons e atua durante um intervalo de tempo de 6 segundos. Qual é o impulso recebido pelo objeto? Aí você vai olhar aí na sua fórmula que você anotou, qual fórmula que relaciona impulso com força e tempo. Aqui, ó. Impulso é força vezes a variação do tempo. Aqui ele já disse que a variação do tempo é 6 segundos, tá? Então, o que você precisa fazer aí? Pegar no lugar do F, colocar o 4. No lugar do ΔT, colocar o 6 e multiplicar. Impulso, 4 vezes 6, 24. Ó, isso aqui, força é medida em newtons, ΔT medida em segundos, então o impulso é 24 newtons vezes segundos, beleza? Estão aí, vivos, né? Se a quantidade de movimento inicial do objeto era Q1 igual a 16 kg vezes metro por segundo, qual será o seu valor final no intervalo de tempo considerado? Então, olha só. O impulso é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Ele deu para a gente aqui, ó, esse Q1. E esse I a gente acabou de achar, ó. Ah, vale isso aqui, ó. I, tá vendo? Usei duas fórmulas, hein? O I tá aqui, nós acabamos de achar na questão anterior. O Q1 foi dado no problema, eu preciso descobrir o Q2. Então, olha só, o Q2 precisa ficar sozinho. Nós temos que fazer o quê? Tirar esse Q1 daqui. O Q1 está subtraindo, então vai passar para lá somando. Beleza? Aí, ó. O Q2 é o impulso mais o Q1. Agora é só substituir os valores. 24 mais 16. Aqui estão alguns resultados. Foi mal, o telefone está dando aqui. Então, ó, Q2, 40 kg vezes metro por segundo. Tá moleza isso aí? Vocês estão acordados? Sim, professor. Bom, alguém tá acordado. Não durma, não. Qualquer coisa pede para parar aí. Exemplo 2. Uma bola de tênis de massa igual a 100 gramas, ou seja, 0,10 kg, tá? Quando for fazer a continha, tem que passar a massa para quilos. Velocidade V1 de 10 metros por segundo, também, ó, isso aqui tem que estar em metros por segundo, tá? É rebatida por um jogador, retornando com a velocidade V2 de mesmo valor e direção, porém no sentido contrário. Então, olha só, a bolinha veio, deixa eu ver se eu botei a figurinha aqui. Qual foi a variação da quantidade de movimento da bola? Olha lá, ó. A bolinha veio para o cara e ele bateu nela de volta, tá? Ela chegou com 10 metros por segundo na raquete e voltou com 10 metros por segundo também. Beleza? Só que no sentido contrário. Aí você tem que lembrar que um vetor, quando ele vai para um sentido, a gente dá um sinal de positivo. Quando ele for para o sentido oposto, a gente dá o sinal de negativo, tá? Então, ó, o impulso é o ΔQ, que é o quê? Q2 menos Q1. Então, ó, massa vezes velocidade 2 menos massa vezes velocidade 1. Massa 0,1, velocidade 10 metros por segundo. Eu coloquei positivo aqui, tá? E negativo no outro. Então, isso aqui vai ficar menos vezes menos, vai dar mais. Isso aqui, 0,1 vezes 10 dá 0,1. E 0,1 vezes 10 também dá, perdão, dá 1 mais 1, que dá 2 kg vezes metro por segundo.
Se você tivesse escolhido colocar negativo nos dois, tá? Isso aqui ia dar o mesmo resultado, porém com sinal negativo. A quantidade, a variação da quantidade de movimento teria sido a mesma, tá? Isso aqui teria ficado menos 0,1, aí não teria menos menos, né? Seria menos 0,1 menos o 0,2. Supondo que o tempo de contato da bola com a raquete foi 0,01 segundo, ó, 1/100º de segundo, qual foi o valor da força considerada constante que a raquete exerceu sobre a bola? Então, ó, eu já tenho essas quantidades de movimento aqui, nós já calculamos, tá? Tenho a força e ele quer saber... Ah, não, perdão, nós temos um intervalo de tempo e ele quer saber a força, ó, tá? Ele quer saber esse F aqui. O que eu preciso fazer para deixar esse cara aqui sozinho? Só pegar esse ΔT que está multiplicando e passar para cá dividindo, ó. Tá? Ó, o que eu fiz? Só peguei o ΔT que estava aqui e passei para cá dividindo. Esse ΔQ aqui a gente já encontrou na questão anterior. Deu 2. Agora é só dividir 2 por 0,01. Isso dá 2 vezes 10 ao quadrado, que é 200 newtons, o valor dessa força. É isso a aula desse conteúdo. Aí eu vou liberar lá na plataforma agora a atividade que é igualzinha a essa que eu resolvi, tá? Tem uma lá, que é a última, que é um pouquinho mais desafiadora, mas vocês podem pesquisar que é moleza. As questões são exatamente iguais ao que eu fiz, só mudei os valores, tá? Então, que horas? 7h07, nossa aula acaba 8h15. Dúvidas? Horário de dúvidas. Com certeza eu vou ter dúvida na hora que eu for responder a atividade. Deixa eu abrir ela aqui. Peraí, só um pouquinho. Eu vou ter ela ainda não. Ué, cadê a atividade? Então, ó, tá aqui o desenho. Um bloco mostrado na figura abaixo, igualzinho a primeira que eu fiz, ó. Só que aqui o tempo era 2 segundos e aqui 6 segundos. Qual é o valor do impulso exercido pela força? Ó, ele deu o valor da força e deu o tempo. Então, o que você precisa saber? O intervalo de tempo entre 2 e 6 segundos. Aí você subtrai 6 menos 2, você vai encontrar o intervalo de tempo, usa a fórmula e coloca a resposta aqui. Lembra que a resposta aqui, galera, é só o número, tá? Não precisa colocar a unidade de medida, senão vai dar errado. Beleza. Suponha que no exercício anterior, que o valor da quantidade de movimento, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, igualzinho que eu fiz, hein? Ó, a primeira questão, só usar essa fórmula aqui, ó. Essa aqui. Primeira lá. Só pegar, calcular o ΔT e multiplicou. A segunda, igualzinho a essa que eu fiz, ó. Só pegar a sequência, eu vou deixar o link do vídeo aí. Se tiver dúvida, é só voltar e assistir, ó. Igualzinho. Não tem nada de diferente lá nas duas primeiras questões. Aí essa aqui, ó, uma partícula de massa de 200 gramas descreve a trajetória retilínea sob a ação de uma força e permanece constante. Observa que ela passa de velocidade de 3 metros por segundo para 8 metros por segundo, em um intervalo de tempo, ΔT, igual a 4 segundos. Qual é a quantidade de movimento Q1? Então, ó, aqui você só precisa calcular a quantidade de movimento, que é o quê? Pegar a massa, tem que transformar para quilos, tá? Vezes esse 3 aqui. Pronto. Questão 2, mesma coisa. Você vai pegar a massa vezes, vezes 8. Fechou. Beleza? Qual é o valor da força que atua? Aí você vai vir igual essa terceira que eu fiz aqui, ó. Depois que você achou
o Q2 e o Q1, ó, você achou esse e esse lá. Aí você subtrai o resultado desse por esse, ó. Não é essa não, perdão. É a próxima. Essa aqui. Você vai subtrair esse 0,2 vezes 8 menos 0,2 vezes 3. Subtraiu aquilo lá, vai vir aqui, ó, delta Q. E aí você divide pelo tempo, você acha a força. Uma pessoa e um objeto estão... Essa aqui é o desafio, tá? Vou deixar para vocês pesquisarem na internet, ó. Uma pessoa e um objeto estão situados sobre uma superfície horizontal sem atrito, separados por distância de 40 metros. Por meio de uma corda, a pessoa exerce um puxão no objeto e ambos se deslocam. Como não tem atrito, quando ele puxa o objeto também puxa ele, tá? Até se encontrar em uma posição 10 metros da posição inicial do objeto. Então, ó, estava aqui, digamos que aqui tem 40 metros. O homem está desse lado, o objeto está desse. Aí ele está puxando o objeto puxando ele, e eles se encontraram aqui, ó, 10 metros antes do objeto, tá? O homem tem 80 quilos, determine a massa do objeto, beleza? Então, é isso. Nossa aulinha terminou. 8h12, acaba 8h15. Pronto. Dúvidas agora? Não, né? Dúvidas só no exercício. Mas você viu, ó, eu vou botar o link do vídeo aqui, tá, Fabiola? Aí, se tiver dúvida, é só vir ver o vídeo que não tem erro. A última questão não tem resolução no vídeo, tá? Vai ter que dar uma pesquisadinha. Mas as outras está tudo aí, já resolvi. É isso. Ok, professor. Ok, boa noite, até amanhã. Boa noite, até.